países. Em seguida, o presidente Lula e o líder indiano fazem uma declaração à imprensa. Vamos acompanhar ao vivo. Pode ir. No contexto da visita de Estado ao Brasil do primeiro-ministro da República da Índia, Narendra Modi, foram adotados 6 acordos bilaterais nas áreas de segurança pública, energia, agricultura, transformação digital e propriedade intelectual. Neste momento, 3 acordos serão assinados na presença dos 2 chefes de Estado. O ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e o ministro dos Negócios Estrangeiros da República da Índia, Subramanian Jaishankar, assinam o acordo sobre cooperação no combate ao terrorismo internacional e ao crime organizado transnacional. Você acompanha imagens ao vivo do Palácio da Alvorada, onde o ministro Ricardo Lewandowski assina um acordo de cooperação no combate ao terrorismo internacional e ao crime organizado transnacional. Ele e a autoridade responsável por esse assunto da Índia. A previsão é de que 6 acordos de cooperação sejam assinados e ainda a expectativa de uma declaração conjunta sobre parceria digital para o futuro, com foco em infraestrutura pública digital, inteligência artificial, tecnologias emergentes e governança digital. Neste momento, eles assinam o acordo na área de segurança pública. Primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, faz uma visita oficial ao Brasil logo após participar da cúpula do BRICS no Rio de Janeiro. Primeiro-ministro que assume a presidência interina do bloco do BRICS depois do Brasil. Você vê aí agora a foto oficial desse acordo firmado. Eles estão se preparando aí para tirar essa foto. A Autoridade de Segurança Pública da Índia e o ministro Ricardo Lewandowski. O ministro de Estado de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o ministro dos Negócios Estrangeiros da República da Índia, Subramanian Jaishankar, assinam memorando de entendimento sobre cooperação na área de energia renovável. Esse é um dos destaques dos acordos aqui entre Brasil e Índia no setor de transmissão de energia. Você vê aí o ministro Alexandre Silveira e o ministro de Negócios Estrangeiros indiano. Eles assinam neste momento um acordo de cooperação em energia renovável. Desde 2006, Brasil e Índia mantêm uma parceria estratégica e compartilham posições em temas centrais da agenda multilateral. Entre elas está o uso da energia renovável. A Índia é atualmente o 10º maior parceiro comercial do Brasil. Somente no ano passado, o comércio entre os 2 países somou 12 bilhões de dólares.
A ministra de Estado da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e o ministro dos Negócios Estrangeiros da República da Índia, Subramanian Jaishankar, assinam um memorando de entendimento sobre cooperação na área de compartilhamento de soluções digitais bem-sucedidas, implementadas em escala populacional para transformação digital. Estas são imagens do Palácio da Alvorada. Brasil e Índia assinam acordos de cooperação. Neste momento, a ministra Esther Dweck, da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, assina, junto ao ministro de Negócios Estrangeiros indiano, um acordo, um memorando sobre soluções digitais de larga escala populacional para a transformação digital. Aí a foto oficial do acordo firmado. Neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, condecora o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, com o grande colar da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. A Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul foi instituída originalmente no ano de 1822 pelo imperador Dom Pedro I e restabelecida pelo decreto número 22.165 de 5 de dezembro de 1932. Trata-se da mais alta distinção honorífica brasileira concedida a cidadãos estrangeiros que tenham prestado relevantes serviços ao Brasil ou que se tenham tornado dignos de especial distinção por suas qualidades, méritos ou virtudes cívicas. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu quero, em primeiro lugar, dizer para a imprensa brasileira e para os nossos convidados da minha alegria de estar participando nesse evento em que o Brasil recebe como chefe de Estado o primeiro-ministro Narendra Modi. É muito importante que as pessoas compreendam que um país mega diverso como o Brasil tem a obrigação de ter uma relação política, cultural, uma relação econômica e comercial com outro país mega diverso como a Índia, dando a maior importância pelo significado que a Índia tem, não apenas por ser um país de 1,4 bilhão de habitantes, mas por ser um país democrático, um país que trabalha pela paz e um país que eu passei a admirar muito mais desde que eu li um livro romanceado de dois jornalistas chamado, que contava a história do Gandhi. O livro me parece que era Essa Noite e a Liberdade. Era um livro extraordinário que me fez conhecer um pouco a história da Índia, me fez conhecer um pouco o quanto é importante a cultura da paz, o quanto é importante a cultura da não violência e, lamentavelmente, nós estamos vendo esses ensinamentos que Gandhi passou para a humanidade sendo jogado fora, porque hoje o mundo está vivendo um período de conflito, possivelmente tanto maior do que antes da Segunda Guerra Mundial. O mundo
está gastando com armas aquilo que não tem vontade de gastar com alimentos, aquilo que não tem vontade de gastar com a luta contra a desigualdade dos povos, a desigualdade de raça, a desigualdade de gênero, a desigualdade de alimentos, a desigualdade na educação, a desigualdade na hora da saúde e a desigualdade até na escolha do berço em que nasce. Porque, lamentavelmente, não existe nenhuma explicação para que o mundo, com o conhecimento genético e tecnológico que tenha, com a quantidade de alimento que produz, ainda ter 730 milhões de pessoas que vão dormir toda noite sem ter o que comer. É muito grave que o mundo que ainda não cumpriu os compromissos de atender, os recursos necessários para que a gente possa inventar os desastres climáticos que estão acontecendo, tenha tanto dinheiro para investir em guerra como no ano passado, quando o mundo gastou 2 trilhões e 700 bilhões em armas e não gastou quase nada para cuidar do clima. É com essa alegria que eu posso dizer que, além do primeiro-ministro Narendra Modi, eu estou aqui com a minha querida companheira Dilma Rousseff, que hoje não está aqui como ex-presidenta, não está aqui como mineira, não está aqui como gaúcha, ela está aqui como presidenta do novo Banco dos BRICS, o novo querido NB, que é um banco que surgiu para dar ao mundo a certeza de que é possível ter no mundo um sistema financeiro que tenha política de financiamento em que não tenha como objetivo principal a austeridade contra aqueles que pedem empréstimos, mas que tenha a bondade de entender que as pessoas não podem pegar o empréstimo para afundar os países, mas sim para salvar os países. Obrigado pela presença, companheira Dilma. Obrigado, ministros brasileiros. Obrigado, ministros e companheiros da delegação indiana. E obrigado, os companheiros da imprensa brasileira e da imprensa indiana. É uma enorme satisfação receber esse, que eu nem trato mais de primeiro-ministro, eu trato de meu amigo, primeiro-ministro da Índia, companheiro Modi. Dos países superlativos como a Índia e o Brasil, não pode, sinceramente, 2 países superlativos como a Índia e o Brasil, não pode permanecer distantes. A solidez das nossas democracias, a diversidade das nossas culturas e a pujança das nossas economias nos atraem. Estive à frente da celebração da parceria estratégica Brasil-Índia em 2006. Muita coisa mudou desde então. As ameaças à paz, à prosperidade e ao planeta se avolumam. Reiterei ao ministro Modi minhas condolências pelo recente atentado em Caxemira, reafirmando o nosso repúdio a todas as formas de terrorismo. A negociação de um cessar-fogo entre Índia e Paquistão é exemplo de sensatez para o mundo. Como membro do G20 e dos BRICS, atuamos em defesa do multilateralismo e em prol de uma governança global mais inclusiva. O primeiro-ministro Modi afirmou corretamente na curva dos BRICS no Rio de Janeiro que é impossível rodar um software do século XXI em velhas máquinas de escrever do século XX. É inaceitável que países do porte da Índia e do Brasil não ocupem assentos permanentes no Conselho de Segurança da ONU. Somos aliados naturais na resposta a um dos maiores desafios do nosso tempo, a erradicação da fome e da pobreza e o enfrentamento à mudança do clima. Agradeci ao primeiro-ministro Modi
a participação indiana na Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Nossa pecuária deve muito à Índia. 90% do rebanho zebuíno brasileiro é resultado de 60 anos de intensa cooperação bilateral em melhoramento genético. O estado natal do primeiro-ministro Gujarat é de onde provém essas matrizes. O acordo entre a Embrapa e o Conselho Indiano de Pesquisa Agrícola estimulará projetos de inovação na produção de alimentos. Chegaremos à COP30 como líderes da transição energética justa. Mostraremos que é possível aliar redução das emissões de gás de efeito estufa e crescimento econômico e inclusão social. Em agosto, o Brasil e a ONU realizarão em Nova Delhi a segunda rodada de Balanço Ético Global para mobilizar a sociedade civil de todo o mundo em preparação à COP30. A candidatura da Índia para sediar a COP33 fortalece o protagonismo dos países emergentes no enfrentamento à mudança do clima. Brasil e Índia podem ser os motores de um novo modelo de desenvolvimento baseado em energias limpas. Já somos parceiros da Aliança Global para Biocombustíveis lançada na presidência indiana do G20. A Índia é o mercado de bioenergia que mais cresce no mundo. O Brasil estabeleceu como meta ampliar para 20% a mistura de etanol na gasolina e para 5% a proporção de biodiesel no óleo diesel. O Brasil tem meio século de experiência com biocombustíveis e é pioneira no motores flex. Já adicionamos 30% de etanol à gasolina e 15% de biodiesel ao diesel. Convidei a Índia a se somar ao Fundo Floresta Tropical para Sempre, que vai remunerar países que preservem suas florestas. O futuro da nossa relação também se assentará em dois outros importantes pilares: desenvolvimento tecnológico e defesa. As políticas indianas de infraestrutura pública digitais, baseadas em dados, códigos e modelos abertos, se contrapõem à dinâmica concentradora de empresas privadas. Queremos criar com a Índia um centro de excelência para trazer esse potencial ao Brasil. Temos interesse em colaborar no desenvolvimento e na produção de vacinas e medicamentos, a fim de fortalecer o complexo industrial da saúde brasileira. Com suas missões à Lua, a Índia afirmou-se como exemplo de sucesso na exploração espacial. Tivemos o apoio indiano para o lançamento do Amazônia 1, o primeiro satélite projetado e operado inteiramente pelo Brasil. Em um mundo cada vez mais polarizado, a busca por autonomia aproxima nossas políticas de defesa. Os 3 comandantes das Forças Armadas Brasileiras visitaram a Índia desde o início do meu governo. Expus ao primeiro-ministro Modi a disposição da Embraer de consolidar sua presença na Índia em parceria com empresas locais, com transferência de tecnologia e formação profissional. Os aviões da empresa podem ajudar o país a concretizar o plano UDAN, para que todos os indianos possam voar. Assinamos hoje um acordo sobre combate ao terrorismo e ao crime organizado transnacional, que ampliará nossa cooperação. Como parte desse esforço, a Polícia Federal abrirá uma adidância em Nova Delhi. O aprofundamento da nossa parceria também depende do adensamento das relações econômicas. Nosso fluxo comercial de 12 bilhões de dólares não está à altura das nossas economias. Quando estive na Índia há 20 anos, tínhamos como perspectiva chegar a 15 bilhões de dólares. Estamos determinados a acelerar essa meta, triplicando esse valor em curto prazo. Desde a cúpula do G20 em Nova Delhi,
Em setembro de 2023, mais de 70 missões brasileiras de promoção comercial e de investimentos foram à Índia. No mesmo período, recebemos aqui 40 visitas técnicas indianas. O Conselho Empresarial que criamos nessa visita vai multiplicar canais entre empresários e conexões entre cadeias produtivas. Agradeci ao primeiro-ministro Modi a recente abertura do mercado indiano para frango e o algodão brasileiros. A ampliação do acordo Mercosul-Índia pode contribuir para reduzir as barreiras tarifárias e não tarifárias que ainda obstruem nosso comércio. Atualmente, apenas 14% das exportações brasileiras para a Índia estão cobertas pelo acordo. Caro amigo Modi, em um mês será comemorado o Raksha Bandhan, tradição indiana que celebra o vínculo entre irmãos. Que o símbolo dessa festividade nos inspire a aprofundar os laços que juntos construímos hoje. Meu caro amigo Modi, amigos brasileiros e amigos indianos, eu quero dizer para vocês que nesse mundo conturbado hoje, Índia e Brasil se apresenta com uma perspectiva de ser dois países que simbolizam a paz no mundo. Nós achamos que o mundo não precisa de guerra. O mundo precisa de respeito. Cada país tem que respeitar a extensão territorial do outro país. Por isso que nós condenamos a invasão da Rússia à Ucrânia. Por isso que nós não concordamos com o que está acontecendo com o povo palestino, embora cada um de nós respeite a decisão do outro país. O que é mais importante é que Brasil e Índia têm um potencial extraordinário e por isso nós reivindicamos o direito de participarmos no Conselho de Segurança da ONU. Não é possível mais a gente ver a ONU enfraquecida, a ONU não sendo levada em consideração e os membros do Conselho de Segurança da ONU, os membros fixos do Conselho, que deveriam primar pela paz, são exatamente aqueles que mais estimulam a guerra. Foi assim na guerra do Iraque, foi assim na invasão da Líbia, foi assim na Ucrânia e está sendo assim em muitos outros países. É, portanto, a paz que vai nortear o comportamento da relação Brasil e Índia. A paz, o desenvolvimento e o combate à desigualdade. Por isso, nós não aceitamos nenhuma reclamação contra a reunião dos BRICS. Por isso que nós não concordamos quando ontem o presidente dos Estados Unidos insinuou que vai taxar os países dos BRICS. Ora, se eu comecei a minha fala dizendo que comecei a aprender a gostar mais da Índia depois que eu li um livro chamado Esta Noite à Liberdade, em que contava a história da luta pela não violência do Gandhi, significa que hoje, aos 80 anos, continuo mais pacifista do que eu era naquele tempo. E nós não queremos paz, nós não queremos contencioso, o que nós queremos é fazer com que os nossos países possam progredir. Por isso, nós também queremos dizer ao mundo que nós somos países soberanos. Não aceitamos intromissão de quem quer que seja nas nossas decisões soberanas, do jeito que nós cuidamos do nosso povo, e nós defendemos o multilateralismo porque foi o sistema que, depois da Segunda Guerra Mundial, permitiu que o mundo chegasse a um estado de harmonia que está sendo deformado hoje com o surgimento do extremismo. Esta reunião de hoje, ela vai simbolizar o fortalecimento da relação Índia e Brasil. Não são dois qualquer países, são dois países grandes, dois países que se respeitam e dois países que querem pura e simplesmente cuidar da melhoria
da qualidade de vida do povo indiano e do povo brasileiro. E aí nós queremos compartilhar aquilo que nós sabemos fazer com o povo indiano e queremos que o primeiro-ministro ainda compartilhe com o Brasil aquilo que eles têm mais expertise do que nós. Porque somente assim a nossa economia vai crescer e somente assim a gente vai dizer ao mundo que nós não queremos uma segunda guerra fria. Nós queremos um comércio livre, nós queremos um multilateralismo, nós queremos mais democracia e nós queremos mais respeito à soberania dos nossos países. O primeiro-ministro Modi teve um atentado terrorista na Índia há pouco tempo. Eu cheguei a pensar que ele não viria aos BRICS, e ele veio. E além de aceitar vir aos BRICS, aceitou fazer essa visita de Estado. Portanto, eu quero de público aqui, primeiro-ministro Narendra Modi, lhe dizer muito grato pela sua compreensão da importância dos BRICS, muito grato pela sua participação e quero lhe dizer que a Índia cresceu um pouco mais no meu coração. Esteja certo que você, quando sair daqui, para voltar de volta, vai ter até uns queijos mineiros, que eu pedi para algumas pessoas trazerem, para que o senhor possa ser bem alimentado com queijo brasileiro na volta para a Índia. E dizer para você ter a certeza que você deixou aqui no Brasil não apenas um presidente feliz, um presidente alegre que é seu amigo, mas você deixou o povo brasileiro feliz de saber que nós temos muitos parceiros no mundo e que a Índia hoje é um parceiro estratégico. Obrigado, primeiro-ministro. Neste momento, faz uso da palavra o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Your Excellency, Excelência, meu caro amigo, presidente Lula, representantes de ambos os países, amigos da mídia, boa tarde. Namaskar. Rio और ब्राजीलिया में Agradeço do fundo do meu coração, presidente Lula, pela hospitalidade calorosa nos dada no Rio e agora em Brasília. Ficamos encantados pela beleza natural da Amazônia e também pela afeição do senhor. Hoje, o presidente Lula me honra com o prêmio nacional mais alto do Brasil. Isso é um momento muito orgulhoso e muito emocional para mim, e não só para mim, mas para 1,4 bilhão de cidadãos indianos. Agradeço do fundo do meu coração ao presidente Lula, ao governo brasileiro e ao povo brasileiro. Amigos, o meu amigo presidente Lula é o arquiteto-chefe da parceria estratégica Brasil e Índia. Ele desempenhou um papel significativo em fortalecer as nossas relações. Cada reunião com ele me encheu de energia para trabalhar em prol da prosperidade e bem-estar dos povos de ambas as nossas nações. Eu dedico esse prêmio ao grande compromisso que ele tem com a Índia e para os nossos laços de amizades duradouros.
Amigos, durante as nossas discussões hoje, discutimos o fortalecimento da nossa cooperação em todos os setores. Nós estabelecemos a meta de utilizar vários milhões de dólares nos próximos 5 anos. O futebol é uma grande paixão no Brasil. E, claro, estimamos chegar a 20 bilhões de dólares na nossa cooperação. E a Índia gosta muito daquele jogo cricket. Então, se a gente está fazendo um gol, tá? Ou se a gente consegue arremessar a bola além dos limites, se trabalhamos em um conjunto, reunindo os nossos pontos fortes aqui na mesa, conseguir chegar numa parceria de 20 bilhões de dólares não será difícil. Juntos, vamos trabalhar na expansão do acordo comercial de referência entre a Índia e o Mercosul. E, amigos, a gente tem tido um aumento na nossa cooperação na área de energia, meio ambiente, como também energia limpa, que são prioridades principais para ambos os países. O acordo que foi assinado hoje para aumentar a cooperação nessa área vai dar um novo ímpeto e direção para essas metas acordadas. Desejo tudo de bom para o presidente Lula e desejo uma COP exitosa esse ano. Amigos, a nossa cooperação de defesa crescente reflete a nossa confiança mútua crescente. Vamos continuar os nossos esforços para conectar as nossas indústrias de defesa. A cooperação cresce também em IA, em supercomputadores. E isso demonstra que as nossas visões no desenvolvimento inclusivo, como também inovação centrada em humanos, está alinhada. Ambos os lados estão trabalhando juntos para adotar a UPI no Brasil e nós vamos ficar muito felizes em compartilhar as experiências bem-sucedidas da Índia nessa área da infraestrutura pública digital e na área espacial com o Brasil. A cooperação na área da agricultura e da pecuária remontam a décadas. E nós vamos trabalhar conjuntamente na área da pesquisa agrícola e processamento de alimentos. Na área da saúde, nós estamos aprimorando a nossa cooperação win-win, de ganhos mútuos. E nós temos o foco sobre a expansão da Ayurveda e da medicina tradicional aqui no Brasil. São laços de pessoa a pessoa, meus amigos, que é um pilar muito importante indiano. É uma paixão compartilhada pelos esportes, que é um outro link muito forte entre os dois países. Nós adoraríamos que as relações entre o Brasil e a Índia pudessem ser tão coloridas quanto o carnaval, devem ser impulsionadas pelo mesmo entusiasmo que nós temos pelo futebol e também sempre conectar os corações como o samba brasileiro. E tudo isso sem a necessidade de visto nem fila longa. É nesse espírito que nós vamos fazer os esforços para facilitar o contato entre as pessoas de ambos os países, especialmente entre turistas, estudantes, pessoas de negócios, empresários, ou seja, no nível global também, amigos, a Índia e o Brasil sempre trabalharam proximamente, se coordenando e dialogando. Como são duas grandes democracias, a nossa cooperação é relevante, não somente para o sul global, mas para toda a humanidade. Nós acreditamos
que, ao colocarmos a preocupação e a prioridade sobre o Sul global nesses fóruns globais, significa que é o nosso dever moral. Hoje, quando o mundo passa por uma fase de conflitos e incertezas, e também, como meu amigo falou bem detalhadamente, nem precisaria repetir, mas essa parceria entre Índia e Brasil é um pilar importante de estabilidade e de equilíbrio. Nós acreditamos que todas essas disputas devem ser resolvidas por meio do diálogo e da diplomacia. As nossas visões nessa luta contra o terrorismo estão alinhadas. Tolerância zero. E sem dois pesos e duas medidas. Nós acreditamos firmemente que não existe espaço para dois pesos e duas medidas no terrorismo. Acreditamos fortemente que somos contra o terrorismo e quem apoia o terrorismo. Excelência, mais uma vez, eu agradeço por essa condecoração de mais alta importância e por sua amizade, em nome de 1,4 bilhões de indianos, e expresso do fundo do meu coração a minha gratidão ao senhor. E também eu quero lhe convidar para vir à Índia. Muito obrigado. Muito obrigado em português. Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia. É isso, nós acompanhamos ao vivo, direto do Palácio da Alvorada, aqui em Brasília, a declaração à imprensa do presidente Lula e do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, que faz uma visita oficial ao Brasil. Foram